Asgardia, um país, fora do planeta Terra. Assim como outros países, Asgardia possui uma bandeira, um hino, uma constituição longa o suficiente para fazer qualquer um no meio do caminho desistir de ler ela na íntegra, e uma estrutura governamental, que no caso é constituída por centenas de pessoas distribuídas em cargos no parlamento, judiciário, diversos prefeitos, e um chefe de Estado. Porém existe algo de muito peculiar em Asgardia. Esse é o primeiro país fora da Terra na história da humanidade, e ele tem como missão aumentar a presença da nossa espécie no espaço, ou pelo menos, é isso que eles querem que a gente acredite. O governo asgardiano declarou que sua nação possui como objetivo principal promover o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico, focado em um dia tornar realidade a gravidade artificial e proteção contra a radiação cósmica, que no caso são duas peças-chave essenciais que ainda faltam para a humanidade colonizar o espaço. Segundo o mesmo governo, isso será alcançado através de uma democracia plena, em que todas as pessoas são de igual valor. Inclusive, até esse exato momento, desde sua criação, Asgardia aceita qualquer pessoa maior de 18 para obter sua cidadania. Não importa sua cor, religião, país ou planeta de origem. O Estado asgardiano acredita ainda que toda a colonização espacial deve ser feita de forma desmilitarizada, totalmente pacífica. Por isso é defendido que Asgardia e outros possíveis futuros países espaciais não devem interferir nos países terrestres e vice-versa. Ambos devem respeitar a propriedade material e intelectual uns dos outros. Porém é aí que começam os problemas entre os asgardianos e os terráqueos. Um exemplo disso é a violação da propriedade intelectual que Asgardia está cometendo nesse exato momento ao piratear músicas no espaço. Bom, mas o fato é que esse não é nem de longe o maior problema asgardiano. E para entender isso temos que voltar alguns anos. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética mostraram para o mundo que a exploração espacial já era uma realidade. E com isso esses dois países e vários outros assinaram um documento que ficou conhecido como Tratado do Espaço Sideral. Ele é um conjunto de leis sobre o que a humanidade poderia ou não fazer fora do planeta Terra. Alguns pontos coincidem com a visão asgardiana, como é o caso da proibição de armas de destruição em massa no espaço. Mas existem divergências, bem fortes. A principal frente de conflito é sobre o direito à propriedade em corpos celestes. Enquanto Asgardia acredita que você pode ser o dono legal de um pedaço de terra na Lua ou em Marte, o tratado proíbe isso, pois tudo que existe além da Terra pertenceria à humanidade como um todo. Essa discordância significa que a mera existência de Asgardia já violaria leis internacionais. O que na prática, não faz a menor diferença. Para entender isso, imagine que o governo brasileiro proibiu você de ter um sítio em Plutão. Objetivamente falando, o que isso mudaria na sua vida? Bom, nada. Eu não tenho nenhum plano de ir para Plutão, por exemplo. Com ou sem essa lei, você de qualquer forma já não seria capaz de ter um sítio nesse lugar. O que realmente o impede de fazer isso é uma limitação científica e tecnológica da humanidade e não palavras escritas em um pedaço de papel. Ou seja, ninguém se importa de verdade com Asgardia querer tomar posse de um corpo celeste, porque todos nós sabemos que nem essa micronação e nem a maior superpotência na história são capazes de fato de realizar essa tarefa. Porém estamos cada vez mais perto. E é aí que mora uma certa desconfiança do real motivo da criação de Asgardia. Estamos hoje vivendo a segunda grande onda da exploração espacial, só que ao invés de agências governamentais, essa onda atual está sendo liderada por empresas privadas, que estão no longo prazo mirando na atividade com o maior potencial de lucro que já existiu, a mineração de asteroides. Praticamente todos os recursos que existem no universo estão fora da Terra.
Então imagine que talvez um simples asteroide pode conter, por exemplo, mais níquel do que existe na crosta terrestre. Quem tiver acesso a essa montanha de recursos pode concentrar em si mesmo uma quantidade de dinheiro nunca antes vista. Mas para isso é necessário mudar aquele tratado. Lembre-se que o Tratado do Espaço Sideral não permite que ninguém tome posse de nada fora da Terra. O que impediria esse plano de negócios multitrilionário? Ou seja, para torná-lo realidade, é necessário fazer pressão política para mudar essas leis. E é exatamente o que alguns asgardianos influentes estão fazendo. Não me entenda mal, mas lutar por essa mudança do tratado não é algo intrinsecamente errado. É até provável que seja desejável ou quem sabe até inevitável com o tempo. Porém, o que pode deixar alguém com uma pulga atrás da orelha é: por que criar um país para isso? Asgardia abre brechas para que no futuro sua constituição mude e ela se torne um paraíso fiscal. Empresas de exploração espacial podem se sentir muito tentadas a se registrar lá tanto por causa de baixíssimos impostos quanto porque Asgardia não vai assinar nenhum tratado que impeça o direito à propriedade privada no espaço. O dinheiro pode falar alto. Porém, pensando bem, nem sequer precisam de Asgardia no espaço, pois já aqui na Terra qualquer micronação ou país vulnerável ao controle de empresas gigantescas podem ser usados para essa mesma finalidade. Uma minúscula nação soberana numa pequena ilha no Pacífico pode ser corrompida e se tornar um fantoche na mão de bilionários. Claro, isso só se a comunidade internacional não intervir. Mas e se ela não for capaz? Com o passar das décadas ou talvez séculos, um dia podemos tornar a gravidade artificial e a proteção contra raios cósmicos uma realidade. Gigantescas colônias humanas estarão presentes em diversas luas e planetas no nosso sistema solar ou até além dele. E quem sabe muito antes disso, a quantidade de recursos e o tamanho da economia extraterrestre se torne bem maior que a da própria Terra. E quando esse dia chegar, talvez até um pouco antes ainda, o que as nações da Terra poderão fazer contra o poder de fora dela? Se as colônias decidirem se emancipar e seguir leis intergalácticas que as favoreçam mais, quem vai poder as contrariar? O reconhecimento dos países terrestres não será relevante para que na prática novas nações soberanas pipoquem pelo espaço. E quem sabe depois da gente conseguir imaginar tudo isso, a gente possa nos dar conta que independente da real intenção original por trás da criação de Asgardia, esse micro-país fora da Terra teve como efeito prático nos dar uma oportunidade a mais para que a gente pudesse pensar melhor o nosso futuro e imortalidade como espécie. E a imortalidade de um vídeo pode ser possível. Se inscreva no canal e deixe o seu like.